Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai falar sobre engenharia, análise e ciência de dados lá dentro da Boozer. E pra gente trocar essa ideia aqui hoje, a gente tá com um time de peso aí da Boozer, lá do time de dados, começando pelo Arthur, que é engenheiro de dados por ar. Tudo bem, cara? Beleza, Gabs? Prazerzão estar aqui. Estamos também com a Bruna, que é chefe da galera, eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim. Ela é líder de Analytics Engineering lá na Boozer, beleza? Beleza, Gabi? Prazer estar aqui, imenso. Estamos também com o Henrique, que é cientista de dados sênior, beleza, Henrique? Beleza, Gabs. Prazerzão estar aqui também. E pra fechar, Denis, o cara que é o líder de engenharia de dados. Tudo bem, cara? Boa, fala, Gabs. Tudo certo aí? Vamos falar aí um pouquinho, né? A nossa ideia hoje aqui, então, pessoal, é conversar um pouco sobre a área de dados dentro da Boozer. Então, nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu posso me considerar um iniciante nesse universo. Eu estou aí numa empresa que trabalha com dados, né? Tem um produto de dados faz quase 6 meses, e assim, ainda não foi tempo suficiente para me familiarizar com tudo, obviamente, né? Tem muita coisa, muita ferramenta, parece que a área ela acaba variando bastante de empresa para empresa, e a ideia hoje aqui é a gente entender um pouco sobre a área de vocês, começando pelo começo, certo? Eu queria entender quando que foi que vocês começaram a ter aí uma área de dados estruturada dentro da Boozer. Boa, eu acho que o Arthur pode falar um pouco mais, que ele estava aí no início do início, mas a gente começou só com a parte de Analytics ali, né? Então focado no dashboard, focado ali em gerar análises ali para alguns dados que a gente já tinha de produção, né? E depois a gente evoluiu com o time, né? Então acho que a empresa seguiu o roteirozinho de início da área de dados, que é ter um time de engenharia, de ciência e de Analytics, né? Mas o Arthur acho que pode falar um pouco mais aí do início também. Então, acho que foi bem nessa pegada mesmo. As principais análises, assim, da Boozer profissionalmente começaram em torno de 2019 ali, muito por conta de uma pegada forte de Power BI, assim. Então, surgiu demandas fortes de como construir dashs que conseguiam entregar para a empresa análise sobre macro números, digamos assim, né? Números gerais que poderiam falar sobre a performance da empresa para diversos stakeholders e por aí vai. E o time de dados, assim mesmo, ele começou a ser mais organizadamente estruturado por volta do começo do ano passado, e daí surgiu naturalmente as subdivisões dentro do time de dados. Então, acho que primeiramente surgiu uma pegada bastante analítica, né, de como construir dashboards, como construir análises um pouco mais reutilizáveis, né, e que conversassem sobre mesmas métricas, e depois isso foi sendo organizado no time de dados mesmo, assim, que começou no começo do ano passado. A gente começou simples também, né? A gente começou com uma réplica do banco Postgres ali que a gente tinha e um metabase ligado nela. E aí com o tempo foi surgindo a necessidade de ter, consolidar algumas tabelinhas. Então a gente criou um banco Postgres também para colocar essas modelagens. Mas aí, né? Aí conforme vai aumentando esse número de tabelas, aumentando o número do banco, vai ficando um negócio complexo para rodar no banco relacional, né? Então aí surgiu a necessidade de criar realmente uma área de fato, e aí que começou os 3 times, centralizado, e depois foi dividindo. Então, deixa eu validar com vocês o meu conhecimento de dados e da área, pelo que eu estudei, né? Então, parece que tem umas subdivisões clássicas aí, que nem vocês falaram, né? Que é engenharia, analytics e a parte de ciência. Então, bem por cima, né? A engenharia seria a galera que está preocupada em montar os pipelines mesmo, né? Então, trabalhar com as ferramentas de ingestão, de EL, né, que o pessoal fala hoje em dia. Então, pegar o dado do relacional, jogar para o analítico, do analítico para outro lugar e manter toda essa parte mais de infraestrutura, vamos dizer assim, funcionando. O pessoal de ciência é a galera que é mais hardcore mesmo, que está ali no dia a dia fazendo cálculo e estatística e enfim, mexendo mais próximo de número e mais de entendendo o que dá para ser feito com os dados que vocês têm. E o pessoal da análise é quem está um pouco mais próximo do negócio e que monta os dashboards e que pega os conceitos que os cientistas às vezes desenvolvem e aplicam mesmo. É mais ou menos isso? Eu acho que a área de Analytics Engineer está um pouco mais ligada entre conectar a área de negócio e o dado. Então, a gente, né, pega o dado, deixa ele disponível e acessível para as pessoas usarem. Então, a gente empodera as áreas com relação a dados. Então, acho que a gente tem mais essa missão de empoderar a área, de fazer esse link entre a área de negócio e dados e disponibilizar tabelas mais curadas, dados mais assertivos. E é mais nessa linha.
A gente não constrói tantos dashboards e métricas, óbvio que de alguma forma a gente acaba construindo métrica para construir as tabelas, mas é mais nesse sentido que a gente atua. Quando começou o BA, a gente tinha o nosso antigo head de dados e um BA, e que acabava atendendo a área toda. Mas, de fato, eles cuidavam mais dessas partes de criar análises, métricas e dashboards para as áreas. Eu queria só falar um pouco sobre o cientista de dados também, porque tem esse misticismo, tem a galera de matemática, que é cálculo estatístico e tal, mas acaba que o cientista de dados, ele está mais junto de produto. É o cara de dados que fica ali próximo do produto, às vezes codando junto com eles, dando soluções, junto com o engenheiro de MLOps também, que a gente está desenvolvendo aqui, entregando um endpoint para o machine learning, para uma coisa mais funcional, mas pensando sempre em voltar às soluções. Sempre tem um projeto, um começo, meio e fim, daí a ciência de dados ela fica um pouco mais nessa área, que é diferente da galera de analytics, eu posso dizer. Mais uma vez, né, é bom reforçar aqui que eu tô estudando sobre a área, né, então eu posso até falar coisas erradas aqui, se eu falar, vocês me corrijam, tá? Mas eu li também, vi alguns vídeos sobre essa área, vamos dizer assim, de Analytics Engineering, que é a área pela qual a Bruna aí é responsável, que parece que ela é relativamente recente, vamos dizer assim, que o pessoal percebeu que os cargos estavam muito especializados e que não tinha ninguém para fazer o meio de campo ali entre a análise e efetivamente construir o produto final com as pessoas de negócio. E que o Analytics Engineering é a pessoa que, como a Bruna falou, né, limpa o dado e faz as transformações necessárias para que isso possa ser utilizado e gere valor de verdade. Mais ou menos isso? Isso mesmo, sobre engenharia de dados, é isso mesmo. E aí, só colocando os pontos a mais, né, como a gente tem a responsabilidade de trazer o dado ali para um ambiente analítico, tratar ele, fazer uma limpeza, né, que a gente chama, né, e deixar disponível, né, em algumas ferramentas, a gente acaba também tendo que cuidar da governança dele, né, então regra de mascaramento, LGPD tá aí também, né, muitas empresas sofrem com isso, então tem esses desafios que a gente enfrenta também. Eu queria falar só que, tipo, é interessante esse processo de surgimento de alguns cargos dentro do mundo de dados em si, né. Acho que a gente tá vivendo um momento muito diferente, né, do que é o estágio atual de desenvolvimento de software normal, né. Eu acho que esse processo de segmentação de responsabilidades entre diferentes cargos, acho que o mundo de engenharia de software passou por isso lá atrás, né? Então, a gente tá vendo isso acontecer agora, né. Por um lado, é meio... dá um pouco de uma sensação de ansiedade, né, porque as coisas estão mudando a todo momento. Mas, por outra, é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de fazer parte desse processo, né, e não simplesmente concordar com os cargos que já estão aí, né. Às vezes as empresas conseguem adaptar algumas coisas que estão mudando, porque tá tudo mudando muito rápido. Eu sou uma pessoa nova na área e eu já li muitas vezes essa comparação, né, de a área estar passando por um processo de maturação de ferramentas, cargos e até processos mesmo, que a indústria de software passou há, sei lá, 10, 15 anos atrás, e tem muita coisa que está sendo aplicada baseado no que a galera aprendeu lá no passado, né? Mesmo porque tem muita gente que veio da área de desenvolvimento ou que ainda tem um pé lá no desenvolvimento, né? Que é programadora, ou já, enfim, e hoje em dia está se envolvendo mais com esse mundo e está aplicando os conceitos, né? E no final das contas acaba não tendo certo nem errado, né? O que acontece é que a gente vai descobrindo as coisas, né? E as pessoas vão aplicando, e aí o que acaba dando certo em uma empresa, às vezes tem uma pessoa lá que escreve sobre aquilo, escreve um livro, ou vai dar uma palestra, aí todo mundo acha foda, e aí faz a sua empresa, e aí vira um padrão, né? E é legal ver esse processo acontecendo. E é bom deixar claro também que realmente, como você falou, não tem certo e errado, né? A gente organiza de um jeito, mas não necessariamente é o que vai ser o melhor jeito para uma empresa, né? A gente tem vários modelos aí de iFood, Nubank, empresas de fora aí organizando de várias maneiras, né? E aí a gente tentou adaptar da maneira que a gente achou melhor, mas é isso, não tem certo ou errado. Legal. Pessoal, então por ser uma área relativamente nova, a gente sabe que é difícil acertar logo do início, né? Ou pensar numa estrutura e seguir com aquilo até o fim. Como vocês mesmos falaram, às vezes não existe certo e errado, né? E vocês começaram com uma ideia e mantiveram ela até o momento? Ou outras áreas surgiram de dentro da própria área de dados? Como é que foi isso? Não, é isso mesmo, a gente passou por algumas mudanças, né? E
e muito pelo problema do engenheiro de dados não conseguir dar um foco tão grande na questão de modelagem. Que como a gente é responsável pelo ETL, por garantir que aquele dado vai ser acessível de maneira escalável, a gente não conseguiu focar tanto em deixar aquele dado mais mastigadinho para as pessoas das áreas consumirem, gerarem métricas e até ser uma fonte coesa, né, uma fonte única de verdade, que, né, é um termo que muita gente fala. Então a gente estava com bastante dificuldade. E aí a gente sentiu a necessidade ali de criar o time de Analytics Engineer, que eu acho que a Bruna pode falar um pouco mais. Boa. Acho que dando alguns passinhos para trás, até para explicar, né, conceitualmente, porque que a Analytics Engineer realmente surgiu da forma como o Denis explicou, mas a gente tinha necessidade de arrumar a casa, literalmente. Então a gente precisava, né, apagar, deletar modelos legados, a gente precisava deixar o dado mais acessível, fazer essa ponte de conexão entre área de negócio e dados, e aí surge a área aí de AE para ajudar o time de engenharia de dados a limpar um pouco mais as tabelas. A gente, né, consegue já criar regras de negócio dentro das tabelas e disponibilizar de uma maneira muito mais acessível para as pessoas que vão usar na ponta. Então, acho que foi um movimento necessário para a gente começar a escalar melhor. Legal, e parece que além da mudança nos times, vocês também fizeram mudanças estruturais nos dados de vocês e na maneira com que vocês separavam eles em camadas. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Perfeito. Quando a gente separou os times, a gente sentiu uma necessidade de realmente dividir ali o que cada um ia mexer, né? Porque a gente tinha organização, acho que meio que padrão, que hoje está consolidado. Eu acho que tem muitos artigos na internet falando sobre de ter aquela estrutura bronze, prata e ouro, ou no nosso caso Rock, Trusted and Clean. Então essa estrutura eu acho que está bem já espalhada aí, né, pela internet, então muitas empresas aplicam. O problema é que a gente estava indo um pouco caótico na questão de esquemas, né? Por exemplo, né, um esquema, a gente compartilha ali tabelas que estão na Trusted, né? Então na camada menos tratada e da Clean, que é uma camada mais que tem agregações, né? Então a gente tinha essa bagunça aí de estágios no mesmo esquema, né? E isso foi criando uma bola de neve ali dentro da estrutura e a gente sentiu necessidade de arrumar a casa aí pro time de Analytics Engineering ter mais autonomia no seu trabalho. E aí a gente passou por um processo de separar o que seria, né, a gente chamou de Source-Centric e Business-Centric. Né? Então o que faria mais sentido estar organizado por fonte e o que faria mais sentido estar organizado por negócio, né, por esquema de negócio. Então, por exemplo, antes a gente tinha no esquema de Finance, por exemplo, a gente tinha algumas tabelas que a gente trazia de outras fontes, né? Então, feito um ETL. Então, estava na camada Trusted. Mas, ao mesmo tempo, tinha tabelas modeladas em que a gente agregava algumas coisas e deixava para o negócio acessar, dentro do mesmo esquema Finance. Aí, depois disso, a gente começou a separar tudo que era fonte em um esquema diferente e tudo que era agregado, modelado em outro esquema, né? Então, acho que isso ajudou a gente a melhorar ali, separar, daqui para frente é por conta do time Analytics Engineer e daqui. E esses esquemas aqui, né, esses esquemas, são por conta do time de engenharia de dados. Tipo, dada essa dificuldade, né, de como que a gente consegue modelar de uma forma mais clara, né, nossos dados, e que é um trabalho muito, digamos assim, complexo, né? Não é um trabalho que, às vezes, só o time de engenharia consegue fazer para a empresa toda. Como que a gente consegue ter ferramentas que a gente consegue paralelizar esse trabalho, né? A gente fazia muito um processo de modelagem via Airflow, e que era que ainda é uma ferramenta que tem uma, digamos assim, carga cognitiva, né? A gente costuma falar essa expressão. É uma carga cognitiva alta, né? Tipo, às vezes a gente não consegue fazer grandes processos de modelagem numa ferramenta como essa. E daí veio a experiência da gente testar outra ferramenta que foi o DBT, né? E com ela a gente conseguiu dividir esse trabalho complexo de modelar melhor o dado entre o time de AE, o time de DS e os engenheiros de dados lá no começo, pra gente dividir para conquistar, né? Tipo, é um trabalho muito complexo fazer essa organização de dados na empresa. E a gente viu que uma ferramenta se encaixou muito bem nesse nosso problema, esse problema que a gente queria resolver. E que inclusive é open source, a gente usa a versão open source do DBT e tá sendo uma experiência muito boa, assim. Exatamente, e só para deixar claro também, essas regrinhas aí de Source-Centric, Business-Centric, a gente pegou do manual de boas práticas ali do site do DBT também, que lá ele lista bastante pontos ali e a gente pegou parcialmente as ideias de lá. Então é bem interessante para dar uma olhada ali também. Boa, e só complementando aqui também, acho que o time de AE fez um trabalho bem complementar ao time de BE, acho que o Arthur foi bem importante nesse momento. A gente começou, de fato, a modelar dentro do DBT ali, né? A gente começou a fazer a criação das tabelas. E hoje, só para explicar um pouquinho como a gente cria, né? A gente tem duas formas de tabela, então a gente cria as tabelas intermediárias e as finais.
E basicamente, explicando para quem não entende muito, a ideia é que as tabelas finais a gente já coloque todos os cálculos de regras de negócio. Então, a pessoa não vai precisar fazer milhares de joins, linkar uma coisa na outra. Então, em poucos cliques, ela vai ter a informação acessível de uma única vez. E a ideia é que a tabela intermediária a gente consiga usar essas informações para a criação de outras métricas. Então, acho que é dessa para reutilizar. Então, é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. E aí, acho que linka também em ter fontes únicas de verdades. A gente tinha replicavam-se muitos dados e a gente tinha muitas coisas que eram desconexas. Então, antigamente, se a gente fosse olhar a quantidade de ônibus atuais que a Boozer possui, todo mundo tinha um resultado diferente, porque todo mundo olhava para uma fonte diferente. Hoje a gente já conseguiu mitigar esse tipo de problema com a criação dessas tabelas. Eu comecei a fazer umas lives estudando engenharia de dados e eu comecei, não me pergunte por quê, mas eu comecei por DBT, que eu achei um curso de graça deles lá e eu comecei estudando e eles explicam alguns conceitos de engenharia, não só a ferramenta em si. Está sendo muito bom e é legal que eu estudei relativamente pouco, né? Eu estudei, 4 horas essa semana, mas certas coisas que vocês estão falando já faz mais sentido na minha cabeça, principalmente essa parte de separar em camadas e de ter uma camada mais de entrega e outra para você limpar o dado, uma intermediária, um source, né? Eu sei o que é source, olha só, você cria um modelinho lá, né? Enfim, tô me empolgando já. Se você quiser me assistir fazendo lives aprendendo engenharia de dados, eu vou colocar o link para o meu tweet aqui na descrição. Mas o DBT é muito legal, né? Eu tô achando bem legal, assim, bem interessante mesmo. Já que a gente tá falando de ferramenta, vamos falar então da stack de ferramentas de vocês. Não sei se vai dar pra gente falar de tudo, porque, né, eu sei que vocês de dados gostam aí de muitas ferramentas diferentes, mas eu queria saber o que vocês usam, então, de ferramenta aí. A gente tem a nossa cloud ali, mãe, a AWS. Então, boa parte das ferramentas está ali na AWS, né? Então, a gente utiliza o EMR para fazer processamento em Spark. A gente utiliza o catálogo do Glue para guardar os metadados. A gente, como o Arthur falou, a gente utiliza o Airflow para fazer o processamento ali dos dados, né? Para fazer o schedule, na verdade, né? Então, o Airflow ele triga ali o EMR quando precisa, ou às vezes quando é mais simples, né? Não precisa de um Spark, ele roda também alguns pontos. Como o nosso Warehouse, a gente utiliza o Snowflake, né? Então, ele ajuda também principalmente na parte de mascaramento de dados. Então, né, a gente consegue criar policies ali, e aí dependendo da role de acesso, ela coloca o mascaramento de dados ou não. Então, para a questão de LGPD, ele ajuda muito nisso, né, gente? E como ferramenta de Visa ali, a gente utiliza o Metabase e o Power BI também, né? E não pode deixar de fora o Databricks, que acho que é uma mão na roda, principalmente por cientistas. Acho que o Henrique pode falar um pouco mais, mas ele facilita muito o uso ali, a investigação e testar modelos, enfim, em cima dos dados ali no Lake. O Databricks ele não é só para cientista, né? Acontece que a gente tem níveis diferentes de analistas dentro da empresa, né? Tem aquele cara que só mexe em Power BI, tem aquele cara que só gosta de Excel, daí vai subir no nível o cara que gosta mais de query, gosta de programar um pouquinho, ele vai entrando no meio que o Databricks começa a ser uma boa ferramenta para ele, que ela mistura tudo isso, dá os superpoderes para o cara quando ele sabe usar. Então tem bastante processo importante na empresa, principalmente com as áreas mais complexas, de preço, de rotas e tudo mais, que tem analistas usando hoje, além dos cientistas de dados. E ciência de dados a gente usa a plataforma para desenvolver os modelos, para fazer os experimentos, até para servir de endpoint inicial quando a gente tem um modelo novo que a gente quer testar, porque toda a suite de machine learning do Databricks é mais fácil de usar do que até a nossa própria suite. A gente tem a nossa própria suite, tem nosso próprio endpoint, mas a gente inicia os trabalhos por lá. Então, mais uma vez, eu vou usar vocês aqui para validar os meus ainda rasos conhecimentos sobre a área de dados. Vocês falaram que vocês têm uma ferramenta que faz esse processo de pegar os dados, acho que talvez de bancos relacionais ou talvez de outras fontes, que é o... Como é que é? EW? É o EMR. EMR. Para operar ele, você usa uma DAG do Airflow. Isso, na verdade a DAG do Airflow, ela triga ele, né? Starta, mas a gente já tem um script ali no nosso repositório, em que é enviado para ele e ele executa aquele script que a gente quer para processar os dados.
E aí esse cara vai pegar dados de várias fontes diferentes, bancos relacionais, arquivos, o que quer que seja, e vai jogar isso para dentro do lake da AWS. Exatamente. Eu esqueci de mencionar, né, mas o nosso lake é no S3. Então, exatamente. Então, ele pega do banco relacional ali de produção e joga para o ambiente analítico, que é o nosso lake no S3. Beleza. E aí do lake vocês pegam o que for importante. Vocês devem ter algum outro processo que pega certas coisas de lá. Não sei se chega a fazer algum processo de limpeza já para jogar para o Snowflake, que é o warehouse que vocês usam. Exatamente. Então, rola a limpeza, rola a agregação e o Snowflake, né? Beleza. E aí do Snowflake, vocês têm o DBT em cima, que adiciona essa camada de abstração para criar modelos e tudo mais. E depois de lá vai para as ferramentas de DataVis. Tem um passo anterior, assim. Foi uma escolha, tá? Em nenhum lugar tá escrito em pedras. A gente escolheu fazer com que o DBT se integrasse ao Databricks. Então, assim, o DBT, ele só é uma camada de versionamento, né? Ele é uma camada de gerenciamento ali dos ciclos, dos metadados, dos seus modelos. Ele não tem um motor de processamento próprio. Então, a gente tinha uma escolha. Ou a gente usaria o Databricks, que abstrai o uso do Spark, né, como engine de processamento, para modelar esse dado que está no Lake, ou a gente escolheria o Snowflake, né, para modelar o dado que já está no Snowflake. A gente acabou escolhendo fazer com que o DBT fosse integrado ao Databricks. Então a gente usa o Databricks como motor de processamento do DBT, modela o dado no Lake, depois que o dado está modelado é que a gente faz a migração para o Snowflake. Então o Snowflake, ele, dentre outras coisas, ele recebe os dados digamos assim, na forma mais pronta deles, né, para ser consumido pelos stakeholders assim, da empresa. Legal. Uma aula para mim, gente. Obrigado. E, pessoal, quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando e atacando aí dentro da empresa nesse momento? Bom, tem vários. Mas a questão de LGPD é um negócio que nunca termina, né, de deixar o nosso dado de acordo com as regras e criar os perfis de acesso, criar o mascaramento, entender quais dados sensíveis estão, né, disponíveis para a gente mapear. Então isso é um trabalho gigante que a gente já está bem avançado, mas ainda tem caminho aí para avançar, né? Então, linkado a esse desafio de LGPD, né, de dados sensíveis, a gente também tem, né, e aí tá conectado um pouco a questão da governança, né, que eu acho que toda empresa passa também, tem essa dificuldade de lidar com acessos, e como a gente tem essas fontes, né, tanto no Lake quanto no Warehouse, lá no Snowflake, a gente precisa evoluir esse produto aí para controlar melhor a parte de quem vai acessar tal coisa, quem vai controlar tal coisa. Então a gente está melhorando essa feature aí de governança nossa. É difícil às vezes vocês mapearem aonde estão dados sensíveis, tipo, aonde que tá, sei lá, CPF da pessoa, que tabelas estão, aonde que tá esse dado? Exatamente, é difícil. Algumas tabelas, claro, são mais fáceis, são as cores, né, do negócio, então a gente tem uma visão clara onde estão, mas tem tabelas que às vezes os desenvolvedores fizeram ali algum colocou um campo JSON ali, alguma coisa ali que fica meio obscuro, que não é tão fácil entender que tem um dado sensível ali. Então, até nisso a gente tá implementando uma ferramenta que é da empresa OneTrust para ajudar a gente a catalogar todos os dados. Então ele roda ali uma machine learning para fazer o entendimento ali de quais dados sensíveis estão em todas as tabelas, e aí ele devolve esse metadado ali com dados sensíveis pra gente. Então a gente está no processo de implementação também dessa ferramenta. Entendi. Eu conheço uma outra ferramenta boa que faz uma coisa parecida aí também, viu? Fiquei sabendo aí também. Gente. Acho que outros pontos aí que a gente pode olhar como desafio do time de dados sempre é democratizar um pouco mais os dados, instigar os stakeholders a usarem um pouco mais do que a gente produz. Hoje a gente tem feito todo esse movimento, né, de criação de tabelas novas, mais curadas, mais eficientes, mas a gente também precisa entender quem está usando isso na ponta, se está de fato usando. Então a gente tem que, de fato, instigar as pessoas a usarem. Então a gente criou um movimento de Data Education, que a gente está começando a dar treinamentos nas áreas para que a gente consiga introduzir essas pessoas na área de dados. Óbvio que a gente não vai conseguir formar analistas, mas a gente vai começar a deixar elas a resolverem problemas sozinhas, né? Mesmo que sejam pouco complexos. Desculpa, a gente falei em português muito errado, vou refazer o que eu falei. Mas a ideia é que a gente faça um projeto Data Education, então a ideia é introduzir as pessoas na área de dados. A gente não vai formar analistas, obviamente, mas a gente vai instigar as pessoas a resolverem problemas sozinhas. Então, acho que essa é a grande missão. A gente tem essa questão, né, de criar tabelas curadas, eficientes. Então, acho que sempre a gente conversa muito com outras pessoas da área de dados, outras empresas,
E acho que esse é um problema que todas enfrentam, né? De como democratizar um pouco mais o uso do que a gente constrói. Com relação a essa pegada mais IML, assim, né? Acho que isso tem a ver com o fato de que, à medida que a empresa vai crescendo e vai evoluindo, né, vai maturando um time de dados ou uma cultura de dados, melhor dizendo, os problemas começam a serem mais complexos, assim, né? Era muito difícil a gente, digamos assim, há um ano atrás, ter uma visão precisa sobre o histórico dos nossos dados, né? Eu quero ter, sei lá, uma análise precisa sobre como que a empresa performou nos últimos 12 meses. Isso era difícil. Hoje, continua difícil, mas só que um pouco mais fácil, né? A gente conseguiu baixar esse degrau, né? Essa dificuldade de como fazer análises complexas, né? Isso com um trabalho muito forte do time de dados como um todo. E daí, os problemas que começam a aparecer, eles têm mais a ver com a falta de visibilidade ou de uma certa previsibilidade dos eventos futuros, assim. Então, a gente tem trabalhado muito nessa vertente, né? Acaba que estudos preditivos e modelos preditivos, eles abrem um mundo de possibilidades, assim. Diversos produtos podem ser construídos caso a gente tenha uma visão melhor, uma visão um pouco mais clara sobre o que a gente espera da nossa performance da empresa daqui para frente, né? E daí tem uma série de estudos preditivos que o time de ciência de dados tem tocado agora, e a gente tá investindo tempo nisso. Gabs, e eu posso falar também que é o momento da empresa, que casa isso com o que o Arthur falou. A empresa, ela está buscando eficiência, está buscando ser mais lucrativa, muito por causa do cenário das startups atual, né, mundialmente. Então, quando a gente vira essa chave para buscar eficiência, buscar uma receita maior, daí as iniciativas de redução de custo, iniciativas de previsibilidade, de precificação dinâmica, tudo isso começa a ficar mega interessante e tem um impacto muito grande. Então, a gente está trabalhando nessas frentes aqui com a ciência de dados e são produtos bem interessantes para o negócio, do ponto de vista de reduzir custo, de aumentar a receita e trazer mais usuários e tudo mais. Isso é muito bom pra gente. Bem, pessoal, eu queria agradecer vocês aqui, foi uma conversa muito legal, aprendi bastante, de verdade, foi muito, muito bom mesmo. E geralmente no final eu pergunto pro pessoal das empresas se tem vagas em aberto e tudo mais. Vocês já tinham comentado comigo que nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, hoje aqui é dia 27 de outubro de 2022, nesse momento não tem vagas em aberto, mas pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha. De qualquer maneira, a gente vai deixar o link para as vagas na Boozer aqui na descrição, vai lá dar uma olhada, beleza? Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabs. Valeu, Gabs. Um prazerzão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Twitch também. Vou deixar um videozinho para você aqui assistir agora e te vejo em breve. Tchau, jovem!